O Salmo de número 42 diz o seguinte, os versículos primeiros: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Oh glória! Enquanto me dizem constantemente: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Verso 5: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é, olha aí, Ele é meu auxílio e Deus meu. Até o versículo de número 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Eterno e soberano Deus, Pai de infinita bondade e de misericórdia, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão aqui presentes e pelas pessoas que estão conosco também, oh Senhor amado, nesse culto maravilhoso, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, e que possamos entender, meu Senhor, que somente em Ti, Senhor, nós encontramos a solução para todos os nossos problemas, Senhor. Somente em Ti, ó Deus, nós encontramos refúgio para a nossa alma. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos a solução para todas as nossas causas. Que o Senhor continue conosco, em o nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, é sempre um prazer quando nós temos a oportunidade de falarmos da palavra de Deus. A gente precisa ter esta convicção de falar da palavra do Senhor. E como eu antecipei falando para os irmãos, que falaria nesta noite através desse tema, somente Deus satisfaz a alma. Nesta noite, irmãos, nós queremos dizer para os irmãos que o nosso corpo, ele também tem sede, né? O corpo humano, o corpo físico, ele também tem sede. Mas para suprir, satisfazer a sede do nosso corpo físico, nós temos o quê? A água, né? Nós temos o quê? Suco. Nós temos o quê? Coisas líquidas. Inclusive nós estamos vivendo um tempo que todos os irmãos, todos nós somos recomendados a tomar a vitamina D. Por quê? Porque a vitamina, ela vai
satisfazê-la vai fortalecer o nosso corpo. O nosso corpo, ele depende de algo. E nós podemos alimentar ele com estas coisas que nós falamos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a alma humana, a alma do homem, somente Deus poderá preencher esta alma, o vazio do homem, a alma humana. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, é que nos garante saciar a nossa sede, porque é espiritual. Faz lembrar que Deus, na criação da humanidade, quando Deus criou o homem, houve o clamor, a voz, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz a Bíblia que Deus agora, Ele sopra nas narinas do homem, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Porque somente Deus, Ele pode preencher o vazio da alma humana. E é nesta noite que nós estamos aqui para dizer a você que não vale a pena nós retrocedermos diante dos problemas. Quantas pessoas, irmãos, há um ano atrás, eram pessoas que estavam na igreja, que buscavam a Deus, que viviam na presença de Deus. Mas há ano e pouco que nós estamos nesta guerra, nesta luta, né? Alguém pode até pensar que não. Irmãos, a igreja, ela vive um tempo de luta, é um tempo de guerra. E nesse tempo de guerra que nós vivemos, a igreja, ela não pode retroceder. A igreja, ela não pode enfraquecer. Foi reconhecendo esta situação que Salomão, lá em Provérbios capítulo 24 e o versículo de número 13, Salomão, ele diz lá em Provérbios capítulo 24 e 13, o melhor, a palavra do Senhor diz que se nós se mostrarmos frouxos, medrosos, temerosos, no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia da provação, a palavra do Senhor diz que se nós ficarmos nesta situação, as nossas forças, elas serão pequenas. Você não pode abrir mão da sua convicção, você não pode abrir mão da sua comunhão, você não pode abrir mão da sua fé. Nós precisamos de vencer o problema que nós estamos enfrentando. Então Salomão, a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 24, versículo 10. Olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças, elas serão pequenas. E é nesta convicção, irmãos, que nós devemos enfrentar o dia a dia da vida. Nós não devemos ter medo. Nós devemos ser o quê? Sermos preventivos, sermos cuidadosos, sermos cautelosos, né? Sermos precavidos. Mas a igreja, ela não precisa ter medo. A igreja é uma igreja poderosa aqui na terra. Faz lembrar das palavras de Jesus. Jesus disse que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é forte, irmãos. A igreja tem o poder.
Jesus disse que daria aos que crerem no seu nome o poder para pisar serpente e escorpiões. E é por isso que nós devemos ter sede de Deus, buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. As palavras de Jeremias no capítulo 17, versículo 13, Jeremias diz: ó Senhor, é a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Ei, nunca deixe a presença de Deus sair da sua vida. E a maior vergonha na vida de uma pessoa, você conhece pessoa, você que está aqui, som, ei. glória a Deus. Nunca deixe, nunca perca a sua convicção de fé. Diz o texto, Jeremias 17, 13, que o Senhor é a esperança de Israel. É nele que nós esperamos. Não adianta você colocar a sua confiança em uma outra coisa. O salmista lá no Salmo de número 20, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas quem coloca a sua confiança nestas coisas, irmãos, um dia é envergonhado, é decepcionado. Mas ele diz assim: mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa crença, ela é diferente. A nossa crença não está nas coisas aqui na terra. A nossa crença está no Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Para Ele e por Ele todas as coisas foram feitas, e para Ele todas elas subsistem. Então diz o texto aqui, Jeremias diz que todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. E na continuidade dele, ainda ele diz mais: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha aí, o Senhor é a fonte da água viva. Nós lembramos da história lá no capítulo 4 de João. A mulher samaritana, diz o texto, que ela foi lá no poço de Jacó. O que foi que ela foi ver no poço de Jacó? Ela foi buscar água. Ela chega no poço para tirar água para beber, para saciar o seu corpo físico. E Jesus chega naquele momento ali, onde estava aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher: olha, mulher, todo aquele que beber desta água que você está buscando, essa água que você está tirando do poço, que foi um poço cavado, construído por Jacó,
Ele bebeu da água desse poço, os seus filhos beberam da água do poço, os seus animais beberam da água do poço. Todos aqueles que beberem desta água tornarão a ter sede. Oh, glória! Aleluia! Todas as pessoas, todos os seres que tomarão desta água vão necessitar de voltar aqui e tirar água novamente para beber desta água. Oh, glória a Deus! Mas mulher, deixa eu te garantir uma coisa aqui. Eu vou te dar de uma água, se você quiser. Eu vou te dar de uma água. E essa água que tu vai beber, eu vou te dar uma água especial. A mulher não entendeu a mensagem. A mulher não acreditou nas palavras que Jesus estava falando. Ela disse assim: como eu posso beber? Como é que tu vai me dar água? Né? Onde é que você vai arrumar desta água? Aí Jesus diz: olha, acredite, que a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Por que que Jesus falou? Irmão, só o Senhor, Ele satisfaz a alma do homem. Só Jesus, Ele mata, Ele satisfaz a tua sede, a sede da tua alma. Por isso que Davi, aqui no Salmo de número 42, ele diz assim: como suspira, como anseia a coça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Deus, a minha alma, ela tem sede de ti. Porque vale a pena, irmãos, ter sede de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Se o tempo está difícil, busque a Deus. Você não vai perecer. Você não vai perder a guerra. Se a coisa está complicada, não desista. Deus, Ele vai solucionar o problema que tem complicado a tua vida, a nossa vida. Isso vai passar, porque Deus, Ele vai saciar a nossa sede, porque nós estamos buscando a presença dEle. Eu lembro da história de Davi. Segundo Samuel, capítulo de número 23. A história conta a respeito de Davi. Davi estava enfrentando uma grande guerra. Só que Davi, ele estava protegido, porque ele estava na sua fortaleza, ele estava bem guardado. Mas eu acho interessante uma coisa. A Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para confundir aos que são. E Davi, estrategicamente, ele formou um grande exército. Quem foram as pessoas que Davi formou o exército? Eram homens foragidos? Eram homens endividados? Eram homens perseguidos na cidade, na sua cidade? E Davi começou a formar um grande exército. E diz um certo pensador, que ele diz que não há homens maiores do que outros, mas há homens que fazem mais do que outros. Não adianta a pessoa achar
que é grande, que é poderoso, que é maior do que todo mundo. Não, nunca devemos pensar isso. Uma coisa nós devemos acreditar: só Deus sacia a nossa sede, porque Ele é poderoso. Aí Davi forma o seu exército. Naquele exército formado por Davi, irmão Márcio, o texto diz que 3 homens se destacaram na sua coragem. 3 homens. Um homem daqueles, dos valentes de Davi, que se destacaram no seu exército, diz que ele puxava por uma lança e ele feria 800.000 com uma lança. Olha aí, o homem como era do bom na guerra. E Davi estava na sua fortaleza em Jerusalém. Mas Davi teve sede, diz o texto que Davi, ele teve sede. Ele sentiu vontade de beber água. E a palavra de Deus diz que ele, Davi, ele pensou e ele inspirou e disse assim: ah, quem me dera. Ah, quem me dera que me desse e entrasse na cidade de Jerusalém, mesmo Davi sabendo que ela estava cercada pelos inimigos que procuravam tirar a sua vida. Mas diz a Bíblia que ele desejou e ele inspirou e disse assim: ah, quem dera que eu pudesse tomar a água lá do poço de Belém para matar a minha sede. Aleluia, oh, aleluia. Aqueles 3 homens valentes, no silêncio da vida, eles não foram dizer para Davi: Davi, nós vamos lá. Não. A Bíblia diz, o texto diz que eles saíram, enfrentaram o exército dos inimigos, ultrapassaram todo aquele exército que estava na porta da cidade, entraram na cidade, atravessaram aquele exército, que era um exército muito numeroso, que era o exército dos filisteus, e eles foram até o poço de Belém. Chegaram no poço, tiraram a água, beberam a água do poço, e pegaram a água e levaram para Davi. Rapaz, nós vamos matar a sede do nosso líder. Nós vamos corroborar com a situação, com a dificuldade que ele estava passando. Levaram a água. Chegaram lá onde Davi estava, entregaram a água para Davi beber. E quando Davi pega aquela água e entendeu que aqueles 3 homens, eles haviam enfrentado um grande exército, Davi olha para a água, ele pensa na água, e ele diz: eu não posso beber desta água. Eu não posso beber desta água. Esta água, ela custou sangue. Estes homens que enfrentaram os inimigos para ir buscar essa água, eles poderiam ter sido mortos. O seu sangue poderia ter sido derramado. Eu não mereço tomar desta água. Pegou o recipiente da água e derramou perante o Senhor e ofereceu em libação a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele disse aqui: como a coça. A sede de Davi era para estar na presença de Deus. Assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus.
Davi escolheu beber uma água que fortaleceria, uma água que ia satisfazer a sua alma. E ele deu preferência a oferecer aquela água, que se ele bebesse daquela água, novamente ele necessitaria desta água para beber novamente. E ele pensou: eu vou oferecer em libação ao meu Senhor. E não bebeu da água, porque na verdade Davi entendia que ele precisava era da presença de Deus. Pense assim você, e diga assim comigo: só Deus sacia a minha alma, só Deus sacia a minha sede, é só Ele, irmãos. Então Davi, ele tinha esse compromisso com Deus. Nada impedia de Davi desejar a Deus. Meus irmãos, os dias que nós estamos enfrentando, não tenha medo. Não tenha medo não. Não tenha medo, em nome de Jesus. Não tenha medo. Jesus continua no controle de todas as coisas. Faça o que? Seja precavido, seja cuidadoso, né? Seja temente a Deus. A palavra do Senhor fala que nós não devemos, de maneira alguma, nós não devemos tentar a Deus, mas nós devemos enfrentar a situação, acreditando que Deus é maravilhoso. Somente Ele sacia a alma sedenta. Foi por isso que Ele disse aqui no Salmo 42. Lá em João capítulo 7, versículo 27, 37 ao 38, Jesus diz, olha o que foi que Jesus falou. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Porque quem bebe desta água, irmãos, quem sacia a sua sede em Jesus, ele está garantido. Em João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz, João capítulo de número 4, e o versículo de número 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aí tem uma vírgula no texto. Aí diz assim: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte de água, que salte para a vida eterna. Quem bebe desta água, irmãos, quem busca se alimentar desta água, quem busca saciar a sua sede na pessoa de Jesus, ele não é vencido. Oh glória! Ele não é uma pessoa que se acovarda diante das situações. Aleluia! Estamos aqui nesta noite, com certeza os irmãos estavam pensando: oh meu Deus, pode ser que já chegue o dia de eu estar na tua presença, na tua casa. É muito bom a gente saber ser grato a Deus. E esse momento é um momento de gratidão. E eu volto novamente a falar a respeito de Davi. Quando Davi, lá no Salmo de número 27, Davi diz assim, lá no versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi
ao Senhor e a buscarei. Isto é a pessoa que tem sede de Deus. Você bebe desta água, você bebe desta água, você bebe desta água, e você jamais vai enfraquecer. Davi disse isso: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Você está abastecido, aleluia. Se você permanecer buscando o Senhor na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue viver sem água. O nosso corpo físico, ele depende de água. Ninguém consegue viver sem a água. Também, irmãos, a nossa alma, ela não consegue viver sem Deus. A palavra de Deus, no Salmo 119, o versículo 25, a minha alma está pegada ao pó. Aí Davi diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Me renova, Senhor, segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, mas a tua palavra, ela vai saciar a minha sede. A tua palavra vai me renovar. A tua palavra vai me fortalecer. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1:17: toda boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança. Irmãos, Deus não muda, Ele está conosco. Ele já garantiu a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 44, a palavra do Senhor diz que assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, aquele que eu escolhi. No versículo 3 ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. A água só chega a você se você tiver sede. Eu vou derramar água sobre a alma sedenta. Se a tua alma tem sede de Deus, todas as coisas, disse Tiago, que é o Todo-Poderoso, a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto. São essas coisas que saciam a nossa alma. E diz aqui a palavra do Senhor: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Nunca vai faltar a bênção de Deus na tua casa, na tua família, nos teus amigos, aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver, lá na sua faculdade, aonde você estiver, aqueles que estão próximo de você serão abençoados, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 17. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 17. Nós já iremos terminar, só lembrando aos irmãos esta passagem da palavra do Senhor, que fala sobre só Deus poderá preencher essa sede da alma humana. Apocalipse 7 e o versículo 17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas vivas,
e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aleluia. É o Senhor, irmãos, que está conosco. A palavra de Deus diz também em Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 16, que diz assim, a parte B do versículo diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Se você quer, você busca a presença do Senhor na sua vida e tudo acontece de uma forma especial. Só encerrando aqui, dizer o seguinte: só Deus sacia a alma do homem. Não adianta colocarmos outra coisa em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. É porque é Ele que preenche o vazio, é quem preenche a necessidade da nossa alma.